Colossenses, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 8, traz uma mensagem que não é nenhuma novidade, porque a minha memória ela já foi boa, hoje ela está razoável, está quebrando um galho só. A memória está razoável, mas na verdade eu tenho anotações lá em casa que me permitem lembrar que há pouco tempo a gente pregou no texto vizinho a esse, né, os versículos 6 e 7 aí. Hoje a gente vai do 8 em diante. E a preocupação, a ênfase dada, é precisamente o cuidado que devemos ter no tocante à falsa pregação, um falso evangelho que existe no meio de nós. Tudo quanto o homem inventa, tudo quanto o homem descobre, já que o evangelho não foi inventado, né? Foi descoberto porque o Senhor o revelou a nós, né? O Senhor destinou a nós. Tudo quanto o homem cria, logo, algum malajambrado dá um jeito de falsificar, né? Ouro, existe um tal de ouro de tolo, um metal amarelado que se parece muito com ouro, mas não é. Inventaram o dinheiro, logo arrumaram um jeitinho de falsificar dinheiro também, né? Gasolina, um negócio caríssimo, né? Tem gasolina falsificada por aí também. É algo impressionante. O povo consegue falsificar até comida, tem comida falsa. O evangelho não ia ser diferente, amados, de maneira nenhuma. O evangelho, ele reúne, ele agrega as pessoas que foram destinadas a crer no Senhor Jesus para a salvação. A mensagem do evangelho apresenta ao mundo um chamado simplesmente irresistível. Aqueles que o Senhor, pela sua divina, pela sua soberana vocação, pela sua soberania, escolheu no meio de toda essa multidão para herdarem a vida eterna, tão logo ouçam o evangelho do Senhor Jesus Cristo, de modo irresistível vão a ele. Alguns até que demoram mais um pouquinho, ouvem 2, 3 vezes, algumas vezes, outros logo na primeira lapada já sucumbem, já reconhecem sua natureza pecaminosa e sua total degradação e a necessidade de se achegar ao Senhor. Mas isso não impede que também, próximos a esses destinados à salvação, também sempre exista um mundo de gente que, embora não estejam destinados à vida eterna, também estão ali por perto. De alguma maneira estão ali dentro da igreja também. Nunca foi novidade. O Senhor nunca deixou ninguém para trás nessa terra, quando Ele trata com os seus. O Senhor chama Abraão, lá em Gênesis capítulo 12, e não chama um sobrinho dele por nome Ló, mas o camarada vai, aquela mala sem alça, só dando trabalho e dor de cabeça. Só serviu para dar desgosto. Ninguém lê uma linha em lugar nenhum de algum prazer que esse tal de Ló tenha dado. Só deu trabalho e desilusão. Mas foi junto. Foi ou não foi? Deus chama o povo hebreu do Egito, tira todo mundo de lá para levar para a terra prometida. Mais de 600 mil homens, adultos, fora velhos, crianças e mulheres. E daquela ruma de gente chegam 2 lá em Canaã. Josué e Caleb, e o resto morre tudo pelo caminho, mas o Senhor não os deixa lá no Egito, eles vão junto, vão tendo a mesma oportunidade de ouvirem a palavra de Deus, de serem tratados pela palavra de Deus, mas de modo espetacular não são tratados. Lá, e isso acontece também no inverso, no caminho inverso também, quando o Senhor vai punir o seu povo, então pune quem está cometendo pecado, pune aqueles que estão atolados na vida errada e aqueles que não estavam atolados naquela
podridão do pecado, acabam pagando o pato também. O exílio, por exemplo, quando vão para a Babilônia, vão aqueles que estavam em desobediência a Deus, mas aqueles que eram obedientes também vão. De maneira que a gente entende que a congregação está sempre junta, independente de que no meio da congregação haja gente torta. Nos dias de Jesus, você se lembra bem, basta você ler qualquer um dos evangelhos, e só precisa ler um pouquinho, você vai encontrar lá Jesus sendo seguido por multidões. Não é a multidão no singular, não, é multidões no plural. No momento da multiplicação de pães e de peixes, tem mais de 5.000 homens. Mais uma vez, não conta nem mulher nem criança. 5.000 homens para comer 5 pães e 2 peixinhos. Quer dizer, muita gente atrás de Jesus, querendo assistir milagres, querendo receber milagres, querendo ver os outros sendo humilhados, o pobre do endemoniado rolando pelo chão. Mas quando o Senhor para pregar a palavra mesmo, o evangelho, aquele que nos confronta com a nossa natureza pecaminosa podre, aí o povo vai pipocando e vai tudo embora. Só ficam os 12 discípulos. E assim mesmo Jesus não alisa nem eles. Se vocês quiserem ir também, pode ir. Estão despachados. É claro que não são loucos e não vão, né? Então, amados, não se admirem de maneira nenhuma por verem se propagar cada vez mais no nosso meio os falsos profetas, dos quais Jesus tanto falou, e o falso ensino, do qual a Bíblia inteira falou. Israel, antes de Cristo, já era poluída de falsos profetas. Os camaradas que falavam em nome de Deus, olha, Deus está dizendo, eis que te digo, e Deus estava falando coisa nenhuma. Eram profetas mentirosos, Deus não mandou eles dizer nada, mas eles estavam lá dizendo. Nos dias dos apóstolos, a mesma coisa. Nos nossos dias hoje, e hoje nós ainda temos contra nós a velocidade da informação. Televisão, rádio, jornal, revista, internet, um celularzinho desse na mão e você tem informação aí de heresia, as turras. Mas quem é que está pregando? Não, é o fulano. Mas quem é esse fulano? Esse homem, como diz a irmãzinha ali do Divinópolis, que não sabia dizer o nome de um pastor que estava indo fazer um horror de milagre lá. Mas como é o nome desse homem? Ai, esse pastor, não sei o nome dele. Mas quem é ele, meu irmão? Eu não sei. Sei que esse pastor é o diabo. A bichinha não... Imagina a pregação que viria de um pastor que eu... Então, o camarada famoso, bonito, canal de televisão, voa no avião dele mesmo, junta milhões em torno dele para ouvi-lo, dizer besteira, dizer loucuras. E a gente se ilude com isso. Isso aí para nós é cativante. É espetacular. Mas quem está dizendo é o fulano. Não, se é o fulano que está dizendo, então, se ele está dizendo que vaca voa, é porque vaca voa, né? Ela deve abanar o chifre e voar, né? É o fulano que está falando. A gente tem a mania, a malfadada mania de ter como tudo que reluz seja ouro. E não é. Então, vários trechos da Escritura vão ser destinados a nos chamar a atenção para a verdade. Porque é a única forma de se combater a mentira. É conhecendo a verdade. Você, por vezes, avisa alguém de alguma loucura que está acontecendo na vida da pessoa. Olha, fulano está te roubando, não acredito. Olha, o teu marido, a tua esposa está te traindo, eu duvido. Olha, aquele pastor, ele é mau caráter. Nada, aquele pastor é gente boa demais.
E enquanto a gente não tem uma constatação ferrenha com a verdade, a gente nunca vai acreditar que aquilo que tanto admirávamos e alimentávamos era, na verdade, uma mentira. Esse trecho da Escritura é um trecho no qual o apóstolo Paulo se dedica a apresentar de modo bem enfático para as pessoas, lá da igreja de Colossos, região da Frígia, a verdade do Evangelho, sem sequer tocar no nome das heresias que estava combatendo. Porque as heresias eram tantas, as formas eram tantas, o self-service, o sarapatel de coisa errada era tamanho, e eu não estou falando de fora da igreja, não, dentro da igreja, que a maneira sábia que o apóstolo encontrou foi a de instruir o povo na verdade, a fim de que eles não fossem vítimas da mentira. E dadas as necessidades nossas hoje, o meu empenho, meus amados irmãos, durante esse 2019 vai ser esse. Se preparem, nós vamos ter um ano pesado. Algumas reuniões de liderança do nosso corpo diaconal para trabalhar a ceia adequadamente, para dirigir o culto aqui adequadamente, para o ministério de louvor ministrar adequadamente, para que a membresia da igreja como um todo haja adequadamente no trazer os seus visitantes para ouvirem a palavra, a fim de que sejam tratados por ela, o nosso próprio tratamento com os nossos filhos, nossas crianças dentro da igreja, prezando por um ambiente respeitoso no momento do culto, tudo isso nós vamos caprichar muito e, acima de tudo, com uma exposição severa da verdade, para que você não venha a ser vítima da mentira. Amém, amados? Antes de ler o texto, deixar claro para os irmãos, a carta é escrita para a cidade chamada Colossos, que fica numa região da Ásia Menor chamada Frígia. Essa região da Ásia Menor é famosa por o seu culto, a sua religiosidade bastante específica e bem peculiar no meio de toda aquela religião. Existe o culto a Diana, o Artemis, existem outros tantos cultos, o mundo grego tem seu panteão, o culto às estrelas, planetas e etc. E aqui na Frígia há um templo de adoração, uma deusa chamada Cibele, caracterizado por uma purificação feita por meio do sangue de um touro que eles sacrificam lá, por meio de visões proféticas, profecias em êxtase, danças proféticas e coisas desse tipo. E é curioso que muitas das práticas daqueles indivíduos se assemelham muito com o que a gente vê hoje no meio da igreja. Não muito tempo depois que Paulo anda por lá, aliás, Paulo não vai lá, mas a igreja está plantada lá. Não muito tempo depois, coisa de um século depois dessa carta aqui, essa região da Frígia se transforma num grande centro da prática de um cristianismo deturpado, estragado, denominado montanismo. Um elemento de nome montano cria lá a sua versão do cristianismo, dizendo-se cristão, ensina ao povo uma vida relaxada com relação à santidade, preza por profecias em êxtase e apocalípticas, e tudo isso para que o povo, fazendo jejuns severos e penitências, fosse purificado e perdoado de sua vida pecaminosa, devassa, vivida de qualquer jeito, relaxadamente. Evidentemente, isso não combina com o Evangelho. Aquele que conheceu o Evangelho, ele vive vida
de luta ferrenha contra o pecado e sabe que não existe jejum e nem sacrifício nenhum que homem faça que possa perdoar ou purificar os seus pecados. Se o sangue de Jesus não purificar esses pecados, nada que eu, que você ou que qualquer um faça vai purificar. Você pode jejuar até morrer de fome, que você vai morrer em pecado e vai para o inferno. Pode fazer penitência o tanto que você quiser, se pendurar em cruz, imaginando que dessa maneira vai estar perdoando algum pecado teu, está perdido do mesmo jeito. O que livra o homem de seus pecados é o sacrifício que Jesus realizou na cruz do Calvário. Amém, amados? Dito isto, vamos ler esse texto para que a gente possa meditar nele. Eu vou ler os versículos do 8 até o 15, mas nós vamos nos concentrar no 8, tá bom? Advertências contra falso ensino, a divindade de Cristo e a sua obra redentora. Cuidado, que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porquanto, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Esse versículo 8, nessa Bíblia que a gente está distribuindo aí agora, versão NVT, diz assim, ó: não permitam que outros os escravizem com filosofias vazias e invenções enganosas, provenientes do raciocínio humano, com base nos princípios espirituais deste mundo e não em Cristo. É o mesmo que a gente leu na versão revista e atualizada, que é o que a maioria dos irmãos tem, mas para que ninguém fique no prejuízo, a gente leu nas duas versões, tá bom? Vamos lá. Primeiro, uma advertência direta, sem arrudeio, né? Cuidado. Ora, se é para ter cuidado é porque o negócio é perigoso, não é? É ou não é? Cuidado. Cuidado com o cachorro, é porque o cachorro morde, né? Se é um cachorro vai manso, banguelo, que não morde ninguém, você vai mandar ter cuidado? Vai não, né? Cuidado com quem? Não é com a minhoca de estimação que eu crio aí para ela não te morder. Ninguém vai dizer isso. Cuidado é porque tem perigo. É porque é perigoso. Cuidado que ninguém vos venha a enredar. Primeiro, cuidado que ninguém, tem muita gente, a gente sempre tem alguém que a gente considera, não, mas esse aí pode. Não, mas esse aí é gente boa. Não, calma. O cara pode até ser gente boa. É um bom filho, né? É um bom irmão, é um bom marido, é um bom pai, é um bom cidadão. Mas nós estamos fazendo uma referência aqui ao conteúdo do que ele prega. É pregação que a gente está falando, tá bom? Não adianta a pessoa ser boazinha. A minha avó era boazinha, que era uma maravilha. Glória a Deus que se converteu pouco antes de morrer, mas levou uma vida religiosamente vã. Mas era tão boazinha, era minha vozinha. Pois é, mas se a gente vai na dela, estava todo mundo perdido. Cuidado que ninguém. A revista atualizada usa um termo interessante. Que ninguém vos venha enredar.
que vem a ser esse enredar? Como que pegar numa rede, como você pega o peixe no engancho. Que ninguém vos venha enredar, ser capturado. A versão NVT diz, vos escravize, ser dominado, capturado, preso. Que esse é o fim desse falso ensino. Te manter preso, aprisionado, sem condição de reagir, sem condição de pensar. Ontem eu comentava com um amigo, sargento da Polícia Militar, e tomara que ele ouça essa pregação. Está trabalhando, estava longe, estava no hotel e não tinha muita coisa para fazer, conversando comigo. Um aluno meu. E ele dizia, puxa vida, pastor Walter, mas é tão difícil. Nós estamos demovendo de algumas crenças que não têm futuro, para que creia veementemente no texto sagrado. E eu disse, não, meu irmão, não é difícil não. Pastor Walter, mas é tão difícil entender. Eu falei, não é não. Entender é muito fácil. Difícil é aceitar. Difícil é nos esvaziarmos daquilo que nós tanto amamos, daquilo que nós tanto gostamos. Nós nascemos, fomos criados, crescemos ouvindo acerca de alguma coisa, crendo que aquilo era verdade, brigando com todo mundo por causa daquilo, e de repente a gente é confrontado com a informação de que não é não. Jesus nunca pregou isso aí, os apóstolos nunca pregaram isso. Não, de jeito nenhum. Jesus e os apóstolos nunca mandaram ninguém fazer isso daí. Ah, e outra coisa, a Bíblia inclusive condena isso daí. E agora? Como é que você faz depois de uma vida ensinando isso para os outros? Porque te ensinaram assim, brigando, você puxava era a faca. Então arrancar isso de você dá trabalho. São raízes profundas, vem rasgando, vem machucando. E falta-nos humildade para isso. O que acontece com essa pessoa é que ela já foi enredada, escravizada, presa por esse falso ensino. Lutou e lutou até hoje ferrenhamente defendendo uma mentira, acreditando que era verdade. E a descoberta disso causa dor. Cuidado que ninguém vos venha enredar com suas filosofias e vãs sutilezas. Pois é, não que a filosofia esteja sendo condenada aqui. O que está sendo condenado aqui são as filosofias inúteis, vãs, não centrada num raciocínio prudente, numa meditação na palavra de Deus, mas baseada em fundamentos humanos, em pensamentos e culturas e tradições humanas. Isso a Escritura está combatendo. Paulo está apresentando Jesus como perfeito e superior a tudo isso, porque naquela região os crentes estão achando que podem viver crendo em Jesus e ao mesmo tempo crendo em toda aquela baboseira. Quantas pessoas nós conhecemos que você vai conversar com ela, você crê em Jesus? Creio. Eu amo Jesus. Jesus é legal demais, Jesus é gente boa demais. Então por que você não vive o que ele mandou viver? Por que você não faz o que ele mandou fazer? Por que você não abandona aquilo que ele condena? Então você, com a boca, está dizendo que o ama, mas com suas atitudes está provando que o detesta. É impossível servir a dois senhores. Não dá para dizer que serve a Jesus e ser mentiroso, ser avarento, ser ladrão, ser adúltero
imoral, violento. Não combina. Todas essas coisas o Senhor condenou. Não dá para prestar um culto para Jesus e outro para os anjos. Não dá para prestar um culto para Jesus e outro para a mãe dele. Nem para o pai dele, nem para os irmãos dele, nem para ninguém. Ele é soberano, ele é Senhor sobre tudo e sobre todos. Gente, Jesus é Deus. Vocês estão entendendo, amados? Quem é comparável a Deus? Quem é como Deus? Quem nesse mundo nós podemos comparar e colocar em pé de igualdade com o próprio Deus? Como é que você vai dividir o culto a Deus com qualquer outro ser? Seja desse planeta, seja lá de onde for. Ele é único, exclusivo. Só Ele é Deus. Só Ele é digno. Toda honra, toda glória, toda adoração somente a Ele. Amém? Amém. Daí, considerando que naquele lugar o culto que o povo prestava àquela deusa já envolvia todos esses rituais que a gente acabou de citar aqui, Paulo está deixando claro que aquelas coisas não têm valor nenhum. Ainda, todas essas filosofias e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens. Como assim? O que pretendia ser uma filosofia sadia, que está dizendo aí no versículo 8, o que se baseia não em investigação racional da palavra de Deus, mas em especulações ocultas e práticas baseadas num conjunto de tradições que não tem fim. Cada lugar uma. Cada lugar um santo, cada lugar um padroeiro, cada lugar uma mãe drueira, cada lugar um... O evangélico é muito criticado. Quem não anda conosco, automaticamente é sempre ávido por nos criticar. Para que tanta igreja, né? E é tanta igreja, é nome que não acaba nunca. Cada cidade tem um padroeiro. Essa daqui teve, sei lá, a honra de ter 2. Você vai na cidade vizinha, já é outro, na outra ali já é outro. Por que não é o mesmo padroeiro para todo mundo? Por que toda cidade não tem por padroeiro o Senhor Jesus? Cada centro espírita leva um nome. Por que não é tudo Allan Kardec? Irmãs Fox? Mas o povo é ávido por nos criticar com relação a isso. Não sei porque eu toquei nesse assunto, mas chama a atenção. Só por causa do conjunto de tradições que a gente está citando aqui. Se a gente for dar moral, for dar ouvido para o conjunto de tradições que nos cercam, nós vamos ficar loucos. Porque não acaba nunca. É tradição demais. Ensinamentos mal herdados do judaísmo, preocupação com a guarda da lei, regras alimentares, o que é que pode comer, beber, festas, sábados, lua nova, circuncisão, coisas parecidas. Olha aí, o mesmo capítulo 2, versículo 16. Olha aí para você ver, ó. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Era uma característica daquele povo. Assim como nos dias de hoje nós temos, por exemplo, entre nós ainda judeus, que têm essa preocupação, mas para um judeu a gente ainda abre uma exceção, tá bom? Mas temos os adventistas de 7º dia, só eles vão para o céu porque guardam o sábado, nós estamos tudo lascados, porque não guarda. E a gente ainda come carne, principalmente de porco. Eita, comer carne de porco, nem pensar. A gente bebe café, não pode também. Olha a preocupação dos caras. Comida, bebida, sábado.
E o que é que Paulo está dizendo? Ninguém vos julgue por causa de comida, por causa de bebida, por causa de dia de festa, por causa de lua nova, por causa de sábado, nem por causa de coisa nenhuma. Se o camarada quer guardar o sábado dele, guarde. Ele não está pecando por guardar o sábado dele, não. Agora ele está pecando quando ele está associando essa guarda do sábado à salvação e exclusividade dele, e pior, condenando o outro que não guarda. Se ele não quer comer o porco dele, não coma, mas não condene o outro que come. Pega e dá para nós, né, Zimar? A gente come, depois vai se virar aí com essa gota que judia de nós, né? O cara não quer, ué. Glorifica o Senhor por não comer. E a gente, a hora que for comer a nossa bistequinha ali, glorifica o Senhor porque está comendo. É simples assim. Mas aqueles irmãos acreditavam que em virtude disso, da prática dessas coisas, então eles estavam em condições de julgar aqueles que estavam só, se dá para chamar de só, debaixo da cobertura do sangue precioso de Jesus. Essa tradição dos homens ainda prezava por uns espíritos angelicais. Aquele povo lá da Frígia prestava, deixa eu ver se eu consigo ilustrar isso aqui para os irmãos, um culto aos anjos. Não assim tão simples como um indivíduo que tem... Ele era das Assembleias de Deus aqui no Brasil, expulsaram ele daqui. Ele foi para os Estados Unidos e arrumou uma igrejona grande de brasileiro, se eu não me engano, em Miami. No culto dele tem uma cadeira aqui atrás do púlpito, ninguém senta, aquela cadeira é onde está o anjo. Só ele que vê o diabo do anjo lá. E a igreja cultua o diabo desse anjo. É um idiota que foi expulso das Assembleias de Deus aqui por causa dessa crença, mas bomba lá nos Estados Unidos, foi um sucesso danado. Quem ama muito ele, está sempre indo beijar a mão dele lá, é o deputado federal Marco Feliciano, que é pastor e que é herege também. Né? Pode ser um bom deputado, mas como pregador é um desastre. Então, esse culto aos anjos já era condenado naquele tempo também, porque o que nós temos como base de fé para nós é a Escritura, e Deus, sendo maravilhoso como é, não ia deixar de citar um exemplo tão tremendo como esse. No capítulo 1, versículo 16, começa a citação acerca disso daí. Veja aí, capítulo 1, verso 16. Olha como diz. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por ele, ou por meio dele e para ele. Ou seja, o que você quer adorando o anjo, meu irmão? Se o anjo existe, quem foi que criou? O Senhor. Quem é para ser adorado? O próprio anjo adora. O que tu quer adorando o anjo? Ainda no capítulo 2, versículo 10 aí, ele citou mais uma vez, também nele estáis aperfeiçoados, ele é o cabeça de todo principado e potestade, toda autoridade que existe, seja na terra, seja no céu, o Senhor Jesus é o cabeça. E no verso 15 ainda, e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Eu vou voltar a citar esse culto dos anjos mais uma vez, guarda aí. Então, que ninguém vos venha enredar com suas filosofias e vãs sutilezas, conforme as tradições dos homens, conforme os rudimentos do mundo. Agora, esses rudimentos do mundo. O que é rudimento, amado? Rudimento é aquela coisa mais rudimentar, mais elementar, mais comum, mais simples da existência. É chamado de rudimentos. O termo que é usado no texto aqui para se referir a esses rudimentos refere-se a
os elementos básicos para a existência nessa terra, como os 4 elementos: água, terra, fogo e ar. Para que a vida exista, é preciso que esses 4 elementos existam também, né? Então eles são chamados de rudimentos. E nesse culto que esses camaradas prestam, eles acreditam que esses elementos da natureza, água, terra, fogo e ar, de alguma maneira conspiram contra ou a favor das pessoas, dos homens e das mulheres. De modo que é preciso o apóstolo lembrar que todas essas coisas também foram criadas pelo Senhor e que elas não dominam nada. Vocês vão ver o Senhor Jesus dormindo num barquinho com os discípulos e uma tempestade ameaçando virar o barco e todo mundo morrer afogado. Os discípulos desesperados vão incomodar Jesus, acordam Jesus. Jesus faz o quê com a tempestade? Acalma. E os discípulos ficam admirados, porque a cultura vai longe. Quem é esse que até os ventos, até a água, até a tempestade, até a natureza lhe obedece? Ele é o Criador de tudo. Ele é o dono de tudo. E ainda, de modo implícito, na carta, o Paulo combate o que parece ser uma competição entre Cristo e esses seres angelicais. Esses anjos que dão ordens lá, segundo a crendice deles, a essa água, a esse vento, a esse fogo, a essa terra. Imagine numa terra daquela onde terremoto é algo normal, tem muito. A terra tremeu, é o anjo com raiva. Aí vem um vento, esse é o anjo do vento, ele está chateado. Vamos matar mais um boi aí, vamos fazer mais um culto para ele. Pega fogo no mato, é o anjo do fogo. Triste, né? Mais triste ainda, tanto tempo passado e até hoje, ter quem acredite nisso tudo. Olha aí o capítulo 2, versículo 18. Vejam como diz: ninguém se faça árbitro contra vocês, pretextando humildade e culto dos... Culto de quem? Olha, baseando-se em visões, vez ou outra vai chegar um irmão para dizer para você, dizendo: irmão, Deus me deu uma visão a teu respeito. Você diga: irmão, por nada não, mas vai trabalhar, vai. Deixa de ser à toa. Se Deus tivesse dado uma visão para você e ela tivesse alguma utilidade para a igreja, ela teria dado para a coletividade, não daria para um elemento, não. Porque nenhuma profecia de particular elucidação. Isso é arrogância. Enfatuado, sem motivo algum, na sua mente carnal. Mera carnalidade. Arrogância besta. Bobagem de ser humano arrogante. Nada mais que isso. E no meio dessas coisas ele está citando o culto dos anjos. Os camaradas julgavam-se superiores uns aos outros em virtude dos cultos que prestavam aos anjos, a esses seres angelicais. Se você nunca viu um crente reclamando esse tipo de autoridade ou coisa parecida, fique tranquilo. Mas dia menos dia vai aparecer algum pretextando superioridade a você em virtude desse tipo de crendice. Trate ele com amor, com respeito, mas diga: irmão, se converta e deixe de heresia. Um indivíduo chamado Tiago Brunet tem chamado muito a atenção ultimamente, que ele é... Mateus, como é? Coaching. O que é que um coaching faz? Ele dá palestras motivacionais, né? É isso.
para empresários e coisa parecida. Ensina a pessoa a ganhar dinheiro, a ser bem-sucedido na vida e coisa e tal, né? E esse cidadão, por ser filho de evangélicos, agora ele está pagando de pregador também. Dentre as várias heresias que esse rapaz menciona, talvez a cereja desse bolo diabólico que ele tem temperado, um pastor colega ontem só não me bateu que era pela internet. Se tivesse pessoalmente, eu acho que ele tinha voado na minha goela, porque, segundo ele, com certeza gosta da pregação desse herege e pegou ar comigo. Dentre as loucuras que esse indivíduo profere, uma delas diz respeito aqui, palavras dele: Deus tem a caneta para escrever a história, mas nós, os seres humanos, o bicho homem, nós temos a borracha para apagar o que Deus escreveu e reescrever a nossa história. Para você ver, né, como é que a coisa anda. Eu acho que eu publiquei esse vídeo no nosso... isso. Bom, amados, isso é o suprassumo da heresia, sabe? Tinha tempo que a gente escuta sempre uma loucura aí. Para mim, que a campeã ainda era a do Macedão lá da Universal, que diz que por conta do dízimo que você dá, e principalmente se você der muito, você então pode botar o dedo no nariz de Deus, você pode botar Deus contra a parede e exigir os seus direitos, né? O Macedão diz essa loucura aí. E eu achava que essa era a maior, mas parece que esse Brunet aí conseguiu deixar o Macedão para segundo lugar. Que espécie de Deus é essa que esse camarada pensa ser o Deus da Bíblia? Um Deus que escreve, que determina, mas que o homem vai e apaga e reescreve? Onde é que está a soberania de Deus para um elemento desse? Ele endeusa o homem, enche o homem de poder, e tudo que o homem quer é ser poderoso. Desde lá do Éden, o que o homem queria é ser conhecedor do bem e do mal. Por isso ele come aquele fruto proibido, cai em pecado. Por conta disso estamos todos nós aqui. Tudo isso porque o homem queria ser igual a Deus. Ora, se Deus tem uma caneta para escrever e agora você tem uma borracha que pode apagar, então agora você está superior a Deus. Deus, lamento, mas você perdeu o seu tempo escrevendo. Estou apagando. Não contava com a minha astúcia. É mole. A nota triste disso daí é que esse elemento tem milhões de seguidores, como coaching. E um outro vídeo dele, mandaram para mim aqui hoje, muito simpático, um rapaz muito simpático, fala muito bem articulado, né? O Senhor não vai usar para o Satanás, ele não vai usar para uma estratégia dessa um Zé Ruela que nem eu, não. Feio, não fala bem. Ele usa um camarada arrumadão, né? Um palavreado muito bonito, invocado, né? Você começa a escutar o cara, você para tudo, mas rapaz, mas esse cara fala bonito demais. Deixa eu escutar o homem aqui. O menino faz um barulho, escuta, quieta menino, deixa eu escutar o homem. E esse mundo de gente ouvindo esse animal, esse anticristo, esse demônio, endeusando um infame desse, acreditando numa loucura dessa e levando mais adiante esse tipo de loucura, onde então Deus deixa de ser soberano, o que ele escreve, o que ele determinou já não tem mais valor nenhum, e o que você vai escrever e não Deus é o que vai realmente ter alguma valia, reduz Deus a um serzinho insignificante e eleva o ser humano a uma potência máxima de senhor e dono de seu próprio destino, e faz com que pastores
Batam palmas, digam amém para uma miséria dessa e, inclusive, chame outros pastores para a briga na defesa de um indivíduo com essa configuração aí. O que fazer para prevenir você, para não ser vítima de uma loucura dessa? Porque essa, pelo menos, eu estou externando para você aqui agora. Nessa você já não vai mais cair. Mas essa fábrica de heresias, ela não para, ela não tira férias, ela não tem dia de descanso. E logo, logo você vai receber aí no teu celular, vai ver na tua televisão, no teu computador, outra coisa ainda pior. E se você não tiver devidamente instruído na verdade, essas mentiras te derrubam. A única vacina contra mentiras se chama verdade. Você só não será vítima da mentira se você conhecer a verdade. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Palavras do Senhor Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Então nossa ênfase será essa, amados. Você vai ver essa igreja sendo muito enfática na exposição do Evangelho. Seja aqui no púlpito, nas pregações, seja nas aulas de escola bíblica, seja no louvor, em tudo quanto fizermos, porque vamos trabalhar pesado na vacina para que a doença não nos atinja. Amém, queridos? Os versículos de 9 e 10 encerram, então, a nossa ministração, quando ele diz que porquanto nele habita corporalmente, nele Jesus, tá bom? Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Jesus, ele é o cabeça, ele é o centro. Nele habita toda a plenitude da divindade. Nele habita toda a plenitude da divindade. Não existe nada para você procurar em santo, nem em santa, nem em anjo, nem em demônio, nem em homem, nem porcaria nenhuma. Nem comida, nem bebida, nem em sábado, nem em dia de festa, nem que você vá para a festa, nem que você deixe de ir, nem que você coma aquilo, nem que você seja proibido de comer aquilo, pouco importa. A plenitude da divindade encerra-se em Cristo. E mais ninguém. O que ele estabeleceu é verdade. O que ele não estabeleceu, homens inventam. E invenções humanas, nós respeitamos umas 2 ou 3, desprezamos algumas e abominamos o resto.